Mas enfim, as lives do SESC, como eu disse, têm acontecido a propósito dos temas que esse momento aí de combate à pandemia sugerem, e elas têm acontecido dentro de uma proposta que a gente chama de advocacia pública colaborativa. Quer dizer, a ideia é que a gente consiga reunir o pessoal que trabalha na advocacia pública para discutir estes temas. Acho que veio aqui, beleza, já a solicitação da Luísa. Precisa reunir as pessoas que trabalham na advocacia pública para a gente poder ir construindo um mínimo. Olá, Luísa, tudo bem? Tudo bom? A Luísa é mestre em Direito pela UERJ, né? Minha alma mater também, né? É professora de Direito Administrativo e é mais uma colega da Procuradoria do Município. Eu mencionei quando fiz a apresentação do Zé Marcos, que é esta nossa geração. A gente ainda chama de nova geração, Luísa, mas a Luísa é mais um dos integrantes dessa nova geração aí da Procuradoria do Município, que veio contribuir muito, não só com o engajamento, como advogados públicos, mas com um compromisso com pensar um direito e pensar o direito de maneira mais arrojada, né, a partir dos problemas que esse nosso mistério de advogado público propõe. Então, queria te passar a palavra, Luísa, para você fazer seus primeiros cumprimentos aí para a galera e daqui a pouco a gente começar a pauta. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos, vários colegas aí, Patrick, Gustavo da Gama, Yuri. E queria agradecer muito a você, Vanice, pelo convite. Fico muito honrada de participar desse projeto incrível que você tem tocado desde o início aí que assumiu o Centro de Estudos, mas especialmente agora durante a pandemia, que a gente consegue ver que você não fica parada de jeito nenhum. Então aí o Centro de Estudos está fervendo, eu diria, né? Uma live atrás da outra, e com você assim, tem que ser tudo muito rápido, pontual, é eficiência em pessoa. Então, muito obrigada e parabéns aí pelo brilhante trabalho. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Aproveito a observação da Luísa para já fazer um spoiler, que a gente está com a agenda quentérrima mesmo. Né? Ai, viu? O seu tema, Luísa, eu reclamava aqui, dizendo, gente, eu preciso achar uma pessoa para falar, e fui bater na sua porta. Mas temos ainda programados, na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre judicialização, o que acontece no pós-pandemia, com a desembargadora Cristina Gaulia. Na próxima quinta-feira, vamos falar com o Gustavo Mota, nosso colega também de procuradoria, vai falar sobre liquidação judicial. E na outra segunda, nós vamos falar sobre o erro do administrador, a propósito já da MP 966, numa live que vai contar com o Pedro Dionísio. Né? Sim, que vai estar escreveu sobre com a o tema. gente. Então, tem um a gente livro está muito bom sobre o tema. com uma agenda aí animada. Muito bem, mas vamos aí ao nosso tema, Luísa, que é um tema inequivocamente da hora. A gente vai conversar um pouco sobre contratos administrativos em geral, né? Como é que as coisas, os fenômenos estão se pondo e mais especificamente depois sobre questões atinentes à equação econômico-financeira, a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro. Enfim, a gente conversa mais ou menos por cerca de 40, 45 minutos, depois a gente vai para algumas perguntas. Tinha algumas perguntas que já tinham sido postadas antes no Instagram, e o que eu consiga captar do que vai passando por aí, a gente vai enfrentando também. Vamos lá. Aí, assim, a primeira provocação que eu queria te fazer é que, assim, a gente quando fala de contratos administrativos, até nós dando aula, né? Você dá aula de ADM, eu também, os contratos administrativos, como se isso fosse uma única categoria, né? Uma coisa homogênea e tal. E acho até que essa circunstância, isso já era um equívoco, mas essa circunstância talvez esteja evidenciando mais isso, né? E aí a minha primeira pergunta para você é se você acha que para a gente dar um tratamento técnico adequado aos efeitos sobre os contratos administrativos dessa situação toda que a gente vive, se a gente não vai ter que sair dessa lógica de uma categoria monolítica e tal. Sim. Vanice, acho que você tem toda a razão. É lógico que a pandemia, em maior ou menor grau, ela gera efeitos em praticamente todos os contratos administrativos, independentemente da categoria. Então, desde contratos de pequeno vulto até contratos de infraestrutura, contratos concessionais. Mas isso não quer dizer que as soluções devam ser genéricas. Acho que a gente pode generalizar a afirmação em relação
a ocorrência de efeitos em quase todos os contratos administrativos. Mas as soluções, por outro lado, não podem ser genéricas. Então, é claro que a gente tem que, em primeiro lugar, entender qual é a espécie de contrato com a qual o administrador público está lidando. Se é um contrato simples de fornecimento de serviços, a gente falou há pouco, né, de contratação de copiadora, por exemplo, ou se é um contrato de PPP. Então, essa análise pormenorizada, né, e dialógica com aquele contrato específico é essencial. Mas mais do que isso, não só entender qual é a natureza daquele contrato, né, e fazer um exame de todas as suas cláusulas contratuais, mas é compreender como que aquele contrato está sendo especificamente afetado pela pandemia. Se existe de fato, né, e qual é o grau do impacto da pandemia, do nexo de causalidade da pandemia pelo coronavírus com aquela relação contratual, com a execução daquele contrato. Então, sem sombra de dúvidas, acho que sim, a gente tem que, né, entender quais são as categorias de contrato, mas olhar para aquele contrato específico, que às vezes a gente também não pode pensar em soluções pré-concebidas, em genéricas, para, por exemplo, todos os contratos de concessão. Cada concessão, né, tem por trás uma realidade completamente diferente. Então, eu fiz esse comentário porque também tenho ouvido com alguma frequência ao argumento de que existem contratos de alta complexidade. Não dá para a gente dar uma orientação para a administração em relação aos contratos. E eu não sei se talvez a gente não esteja equivocado, se talvez a gente, segmentando, já não pudesse, por exemplo, olha, nos contratos simples, vamos limpar a área, faça os respectivos termos aditivos, definindo se suspendeu, se não suspendeu, se reduziu, o que fez, né? Não sei como é que você vê essa questão dessa providência, se isso seria recomendável. Os autores assim, têm debatido, até mesmo, né, em lives, existe um projeto de lei nesse sentido, né, de dar uma orientação genérica, trazer um regime extraordinário para os contratos administrativos, e aí poderia segmentar ou não, né, entre contratos administrativos simples e contratos administrativos concessionais, por exemplo. Eu sou favorável, mas a ideia é que a lei traga apenas, né, as bases genéricas para que o administrador público possa agir, para que o gestor público possa agir com maior conforto, com maior segurança, não sendo aí, por exemplo, se sentindo intimidado por uma eventual responsabilização pessoal posterior. Então, assim, a lei ela poderia trazer um fundamento normativo para que o gestor público pudesse pensar em soluções, né, dentro daquela base legal, né, dentro do espectro da lei, e privilegiando sempre instrumentos consensuais, né, que a lei trouxesse também muito mais uma previsão de procedimentalização, como que o gestor público deve agir, como que ele vai realizar junto ao particular essas alterações, a gestão contratual em tempos de pandemia, do que pensar realmente em soluções prontas e pré-acabadas que venham muito mais a engessar essa gestão contratual que vai ser tão importante nesse momento. Eu penso que talvez haja algumas providências, independente de uma lei dessa natureza, mas haja algumas providências que a administração já pudesse ter. Por exemplo, eu orientaria, se eu ainda estivesse na Secretaria de Administração, como estive há 200 anos atrás, né? Uma coisa que, e isso tem a ver com os contratos, né? As várias regulamentações paralelas, por exemplo, o PLP 39, que se converterá em lei em algum momento e tal, quase todos eles têm adotado como eixo de distinção da incidência desse regime extraordinário a instrumentalidade no combate à pandemia, seja nos seus efeitos sanitários, seja nos seus efeitos sociais e econômicos. Então essa, por exemplo, talvez fosse uma medida para a gente orientar a administração que fosse útil. Amiguinho, vai dizendo já aí, esse aqui é instrumental à pandemia. Esse não é, porque isto já determinaria a incidência da norma X ou da norma Y. Aí, já pensando assim, dizia eu numa live que eu estava participando imediatamente antes dessa, que a gente tem que pensar na criação do Centro de Inteligência da Pandemia, né? Onde a gente consiga... Sério, Luísa? Centro acadêmico da pandemia. Não, sério, um centro de inteligência que detém as informações. Porque o controle, pense bem, pense nos contratos de concessão.
Aí vai vir sim. um pedido de revisão, ou é a revisão quinquenal, que vai vir daqui a não sei quanto tempo. Aí eu não tenho mais as informações de fato, não lembro mais, que a administração não tem memória, não registra nada. Né? Então, Uhum. assim, isto era uma providência importante, seja para o controle Tribunal de Contas, seja para o controle judicial. Mas estou eu aqui viajando. Sim. Mas é É, uma pergunta específica relacionada a esse limpar diária, né? Que foi uma pergunta que já surgiu até numa outra live, cujo tema, acho até que foi na live do Bozizio, coitado, tema de trabalho, e apareceu isto, né? é. Mas falávamos sobre os limites que são da Lei 8666, a questão do regramento das Uhum. modificações, das alterações, a essa altura mais relevante é a alteração quantitativa, né? Porque você Sim. pode ter contratos administrativos que precisem disso. Como é que você vê isso? Aqueles limites se aplicam, não se aplicam? Como é que você equacionaria isso? Essa questão das alterações feitas de forma unilateral pela administração pública, então, acho que é importante a gente, desde logo, fazer essa distinção. Quando a Lei 8666 traz a previsão dessa cláusula exorbitante, traz realmente como uma prerrogativa da administração pública. Então, a administração pública, né, de forma motivada, de forma justificada, sempre, poderá alterar quantitativa e qualitativamente o contrato, mas os efeitos econômicos dessa alteração sofrem essas limitações. Então, para acréscimos e supressões, a regra é que a limitação seja de 25% no valor do contrato. Existe aquela divergência doutrinária se essa limitação se aplicaria também aos efeitos econômicos gerados pelas alterações qualitativas, e atualmente vem prevalecendo na doutrina e na jurisprudência, inclusive do TCU, no sentido de que sim, se aplicam em prestígio a uma série de princípios, segurança jurídica, moralidade, isonomia, razoabilidade, economicidade, enfim. Então, que esses limites seriam, sim, aplicáveis, até porque o fundamento valorativo dessas limitações, né, a ratio dessas limitações, é justamente essa: evitar que a administração pública, às vezes até em conluio com o particular, venha desnaturar por completo o objeto contratual. Né? Agora, a situação que a gente vive hoje não é uma situação comum. Né? A gente até vai entrar isso mais à frente. O professor Egon Moreira tem dito que não é nem força maior, é força maior das maiores. Então, é uma situação de extrema excepcionalidade. Né? O que é importante aqui ressaltar, pelo menos a meu ver, eu não sei se seria possível que a administração pública impusesse de forma unilateral, né, uma alteração, seja quantitativa ou qualitativa, com reflexo nos efeitos econômicos acima de 25% sem o consenso, né, sem que a parte contratada aquecesse com isso, participasse, né, de um acordo, porque realmente a Lei 8666 possibilita que esse limite não seja respeitado, mas deixa muito claro que isso só deve se dar quando haja acordo entre as partes. Então, eu acho que se a administração pública pretende realmente fazer, por exemplo, uma redução quantitativa naquele contrato, né, acima dos 25%, deve fazê-lo prestigiando o acordo. Né? Essa deve ser uma decisão fruto do consenso, fruto do diálogo, de um procedimento transparente e, dependendo do vulto e da complexidade, da importância do contrato, até com participação da sociedade, de forma até a legitimar essa decisão futuramente perante aí os órgãos de controle. Agora, se viesse uma lei, né, como existe já o PL, acho que é o 2139, né, trazendo expressamente essa possibilidade de alteração sem a observância desses limites, acho que não teria problema algum. Agora, se a administração quisesse impor essa alteração dessa forma, de forma unilateral, sem a aquiescência do particular, né, não pela forma e do consenso, existe, evidentemente, um ônus argumentativo muito maior. Né? Então, o administrador público tem que ter bastante cautela nesse momento. Como é que E você o pensa? limite temporal do período de suspensão, que ele Uhum. também dá 8666. Você aplica a mesma matriz? Como é que você vê? Não, acho que a própria lei permite, né? Então, assim, nesse caso,
a lei ela impõe lá no artigo 78, salvo engano, inciso 14, a suspensão da execução do contrato, não é exatamente, né, do contrato, a suspensão da execução do contrato por 120 dias. Mas, em caso de calamidade pública, que é exatamente o que vivemos hoje, não haveria esse prazo. Mas eu acho que é só importante fazer uma ressalva, que a impressão que dá, né, pela leitura da lei é que a administração pública poderia impor a suspensão da execução contratual sem nenhum prazo. Então, acima de 120 dias. Mas eu acho que o que a gente vive hoje não é uma crise, é uma crise extremamente dinâmica. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente vem se surpreendendo, né, diariamente. Então é importante que, se a administração pública pretenda suspender a execução do contrato, acho que tem que fazê-lo por um período limitado de tempo, né? Por 30 dias, e aí essa decisão tem que ser revisitada e novamente justificada, né? Não podendo deixar aí o particular à mercê de uma suspensão sem prazo ou por um ano. Então eu acho que é sempre importante, não só essa decisão, mas todas as decisões, né, que venham a ser tomadas na gestão desses contratos em tempos de pandemia precisam ser reiteradamente revisitadas e repensadas. Quase como que um centro de inteligência, mais ou menos assim. Por isso que eu propus o centro de inteligência, né? Que eu acho, eu propus, eu estou defendendo minha ideia, né? Porque a gente tem falado com muita frequência na necessidade de instrução, no que eu estou inteiramente de acordo com você. Acho que cada vez mais, enfim, os deveres de justificação da administração, isso não é matéria nova, mas cada vez mais isso vinha aumentando. E toda essa legislação que está trazendo essa regulamentação extraordinária sempre atrai esse signo de justificação. Mas a gente precisa entender que também exigir uma justificação detalhada nos autos de cada processo administrativo, isso não vai acontecer. O administrador não vai poder fazer isso, né? Então, talvez a ideia do centro de inteligência seja uma ideia preciosa mesmo. Porque aí você pode, um dado desse, né? Olha, a nossa perspectiva de não retomada de trabalho presencial integral por 90 dias. Ok, isso já teria um cenário temporal para esse tipo de decisão. Ao qual todas as decisões de suspensão de contrato poderiam se reportar. Poderiam remeter, né? Com certeza. E aí você atenderia aí o requisito enquanto não tem aí um regime, né, extraordinário para os contratos administrativos, que a gente sabe que de extraordinário parece que não tem nada, porque não sai, não vem. Então, acho que é uma ideia muito, muito boa, assim.